todos, sejam todos bem-vindos à TV Semear. Mais uma vez, né, nós nos encontramos para participar da nossa reunião pública, nossa palestra pública no dia de hoje. Hoje nós temos uma notícia assim um pouco triste, né? Nosso irmão Olegário Veciani, que é um dos nossos palestrantes da Fraternidade Espírita Semear, nesta manhã voltou para a pátria espiritual, desencarnou. Ele lutou bastante, né? Teve a Covid e foi entubado, tudo, resistiu até uns 20 dias, mas não conseguiu. E nós temos até a notícia que ele foi assistido pelo plano espiritual também, né, nesse momento de sofrimento. E hoje, então, nós vamos, em homenagem a esse nosso irmão, nós vamos reprisar uma palestra desse irmão, e logo em seguida também no passe virtual, peço a todos que utilizem esse momento, né, para fazer uma irradiação para esse nosso irmão. Esses momentos que nós vamos estar aqui na palestra, né, está pensando nele com carinho, né, que ele foi um companheiro de muitos anos, né, que ele vem realizando palestra em nossa casa, né, desde de uma outra casa que eu participava lá no dos Velhinhos, lá no Bezerra de Menezes, né, antigo irmão Jorge. Desde aquela época ele já dava palestra lá a meu pedido. Então, hoje eu gostaria de fazer esse pedido a todos, tá certo? Meu nome é Kubitschek, eu sou trabalhador da Fraternidade Espírita Semear, e a nossa casa, em virtude da pandemia, não estamos realizando os trabalhos presenciais, então só os trabalhos virtuais. Então, nas terças-feiras nós temos o Estudando o Espiritismo com o Semear. É o momento que a gente estuda a doutrina espírita, né? E na quinta-feira nós temos o estudo do Evangelho, e logo em seguida a irradiação. E no sábado, dia de hoje, nós temos a palestra pública, né? E logo em seguida o passe virtual. Para darmos início então ao nosso trabalho da noite, nós vamos fazer uma leitura do livro Fonte Viva do Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. A lição é a lição 78, Enxertia Divina. Se não permaneceres na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar enxertar. É a mensagem de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 23, que diz assim: toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do Divino Semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência. A sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescências, frutificação e colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual e identidade de circunstância, o Senhor adota iguais normas para conosco. Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual, com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmite aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la.
repara atentamente quantas vezes te convoca o sublime semeador ao engrandecimento de ti mesmo. A enxertia do alto procura-nos através de mil modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro, amanhã será um livro amigo, depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo íntimo. Mas, se a incredulidade, por enquanto, te isola a mente, enovelando-te as forças do carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes nos recessos do espírito a seiva que favorece a vida abundante. Então, nessa passagem, né, de Paulo, né, que Emmanuel nos conduz a fazer uma reflexão a respeito da enxertia, que aqui nessa lição ele faz uma comparação como se fosse um vegetal, que o vegetal, para produzir, ele precisa de várias coisas, ele precisa de adubação, ele precisa de molhação, e tem vários períodos, né? Tem a semente, tem o plantio, né? Tem a poda. Ele fala aqui com relação também que no momento de dar os frutos, o pobricultor, né? Tem aquele mau cuidado, né? Da mesma coisa, Deus age com a gente. Deus nos dá todas as oportunidades para que nós conseguimos fazer a nossa encarnação da melhor forma possível. Ele dá todas as oportunidades, as ferramentas para que nós conseguimos ultrapassar uma encarnação com êxito, tá certo? Que a gente chama no meio espírita completistas, aquelas pessoas que completam a encarnação com todo o propósito que a gente vê quando encarnou. Então, Deus jamais nos abandona. Deus sempre está conosco em todas as dificuldades, em todas as alegrias, né? Então, quando Paulo fala aqui na questão da enxertia divina, é para que a gente possa estar aberto a esses ensinamentos, né? Muitas vezes, através de uma palestra que nós vamos ouvir hoje, do nosso irmão Olegário, né, em homenagem a ele, às vezes de um livro, né, às vezes de uma mensagem, às vezes de um sofrimento, tá certo? Então, várias são as enxertias que Deus nos coloca durante a nossa encarnação. Então, nós espíritas temos aí, só com Chico Xavier, quase 500 obras, né? É uma enxertia maravilhosa. Allan Kardec veio trazendo a doutrina espírita, veio trazendo a codificação da doutrina com o Pentateuco, são 5 obras, e tem mais outras obras auxiliares, André Luiz e vários outros, né? Divaldo Franco, Raul Teixeira. Então são vários irmãos que nos traz livros e obras para a nossa enxertia, para o nosso aprimoramento moral. Ok? Então, dessa forma, vamos fazer a nossa prece de abertura. Eu convido a todos os irmãos que possam fechar os olhos. Vamos assim pensar no Mestre Jesus, pensar no nosso irmão Olegário, que tantas oportunidades nos deu, tantos ensinamentos nos trouxe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Senhor, de todo mal, que tu és o reino, o poder e a glória para sempre. Bem, gente, então nossa palestra de hoje é uma palestra que nós vamos reprisar, tá certo? Nosso irmão Olegário, ele vai falar nessa palestra sobre a Gênese espírita, tá bom?
uma palestra muito boa, tem muito conteúdo. Ele né? É um irmão assim, com um cabedal de conhecimento da doutrina, tá certo? Então vamos aproveitar esse momento e fazer essa homenagem a ele, tá certo? Sejam todos bem-vindos. Olá, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui a convite do Centro Espírita Semear, e eu saúdo nesse instante todos os ouvintes da TV Semear para essa palestra que nós vamos fazer uma reflexão hoje, um estudo, cujo nome, é A Gênese segundo a doutrina espírita. Para quem não sabe, Allan Kardec publicou 5 obras a respeito da doutrina espírita. E a última obra que ele publicou chama-se A Gênese. E na Gênese, destacando aí 3 capítulos, o capítulo 10, o 11 e o 12 a respeito da Gênese. Nós temos lá a Gênese orgânica, a Gênese espiritual e a Gênese mosaica. Nós fizemos um resumo desses 3 capítulos e também como a doutrina espírita foi escrita no século XIX, muita coisa em termos de ciência ainda não havia sido descoberto. Até o próprio Kardec é muito combatido no capítulo 9 e um pouco no 10, mas mais no 9, porque ele, à época, ele foi um dos defensores, da geração espontânea. E, felizmente, depois ela foi defendida, ela foi combatida inicialmente por Pasteur, nós vamos falar aqui, mas depois ela foi reavivada por Oparin. Então nós vamos iniciar com uma parte que nós retiramos lá da introdução da Gênese. Os Espíritos nos comunicaram que existem 2 elementos fundamentais no universo. Um deles é o elemento espiritual, que na verdade é a mônada celeste, É o princípio inteligente, como definir os espíritos. E o outro elemento já é o elemento material, de onde nós retiramos, nós que eu digo, a espiritualidade. A espiritualidade, ela retira desde vamos dizer assim, a partícula fundamental para montar, para fazer diversas combinações de modo a dar origem, a uma matéria transformada de acordo com a dimensão em que se encontra o espírito, ou de acordo com o planeta, ou de acordo com a necessidade para os espíritos. Então, como nós temos aqui na definição, molda-se no espaço, ao espaço habitado pelo princípio inteligente do universo. Ora, então me parece que nós temos 2 elementos fundamentais, e quem os criou foi Deus. Ora, se foi Deus que criou, então nós temos, segundo a questão número 27 do Livro dos Espíritos, a resposta dela, uma trindade universal. E essa trindade universal, ela é composta por Deus, Espírito e matéria. Lembrando mais uma vez que a matéria essencial para o desenvolvimento do espírito, ela é retirada do que está aqui embaixo, do fluido cósmico, ou fluido cósmico universal, ou fluido universal, como queiram chamar. Muito bem. Então, desses 3 elementos, nessas 3 partes da trindade universal, nós vamos começar com o Criador, com o grande arquiteto do universo. Então, o que é Deus é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, e a resposta não poderia ser diferente daquela que nós já conhecemos. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A inteligência suprema,
causa primária de todas as coisas. Então vejam que Deus, para nós espíritas, e é claro para diversas religiões, ele surgiu primeiro do que tudo, né? Ele existe desde toda a eternidade. Então nós vamos aproveitar, né, daqui a pouco, vamos falar um pouquinho mais sobre os atributos que nós humanos atribuímos a Deus, daqui a pouco. Então, a primeira parte da Trindade Universal é Deus, e nós já definimos Deus. A segunda parte da Trindade Universal é o Espírito. Nós escrevemos a palavra Espírito aqui em grego e em latim, não é? A palavra Espírito tem a sua raiz etimológica, né, significando respiração ou sopro. Muita gente, né, já encontrou essa definição de que o Espírito é o sopro de Deus. Mas também pode estar se referindo à alma. Existem definições no dicionário que falam de coragem, vigor, e também uma referência a um dialeto, ao idioma antigo, lá da Itália, né? Quando não era nem Itália ainda nós estávamos na região da no continente indo-europeu, que era o idioma pie, ou pai, que significa soprar, né? Então, soprar. Espírito vem de sopro. Bom, mas aí Allan Kardec também perguntou, lá na pergunta 23, aos espíritos, né? E ele perguntou o que era o Espírito. E os espíritos responderam: o princípio inteligente do universo. Então, um dos elementos criados por Deus para habitar todo o universo. Muito bem. E esse Espírito aí, ele é criado de que forma? Muita curiosidade, né? Muita gente quer saber como foi criado o Espírito. Allan Kardec não podia ser diferente, ainda mais no século XIX, meados do século, onde a curiosidade era aguçada e Allan Kardec, como um grande pedagogo que o era, queria uma explicação, uma característica, uma origem, algo mais forte. Mas os próprios espíritos que estavam assessorando Allan Kardec, junto aos médiuns, seja pela psicofonia, seja pela psicografia, eles responderam o seguinte para Kardec, que eles mesmos não poderiam passar como foi criado o Espírito, porque era um conhecimento muito complexo e que não existia ainda na ciência nada que pudesse ser entendível a esse nível, àquela época. Mas eles aproveitaram e disseram que o Espírito nasce simples e ignorante. Ignorante no sentido de que não tem ainda o conhecimento necessário, não é? Ele tem o que nós conhecemos como a individualidade própria e o livre-arbítrio. Ou seja, ele vai plantar, vai semear e depois vai colher de acordo com a semeadura dele. Muito bem. Ora, o Espírito, ele foi criado para uma escalada evolutiva. E dessa escalada, como nós já dissemos, ele nasce simples e ignorante e o objetivo dele é atingir a perfeição. Por que isso? Porque o universo é muito grande e o Pai Celestial, ele sempre vai precisar de assessores, de espíritos que sejam co-criadores com ele, não é? Para criar-se os planetas, as estrelas, os astros que estão aí volitando no céu, né, no universo, ele precisa dos famosos engenheiros siderais. Então, os espíritos, eles crescem numa escala onde nós temos aqui apenas de uma forma didática, uma classificação, onde os espíritos, eles, no início, são espíritos de terceira ordem, ou seja, são espíritos ainda imperfeitos. São espíritos que estão adquirindo conhecimento na primeira etapa de sua evolução. E alguns, então, de acordo com o livre-arbítrio, né, escolhem
ou crescer mais rapidamente ou se demorar mais nas vicissitudes, se demorar mais nas paixões ligadas à matéria, e de acordo com a sua escolha, eles vão demorar um pouco mais ou um pouco menos para atingir o segundo estágio da sua evolução, que seria o espírito de segunda ordem. Então, no espírito de primeira ordem, nós temos aí aqueles que, de acordo com a experiência terrena, né, com as experiências de Kardec e também dos fenômenos espíritas que vieram antes e durante a época de Kardec, nós temos aí aqueles que são batedores, perturbadores, os espíritos que são pseudo-sábios, os espíritos que são levianos. Esses todos são espíritos ainda no estado da imperfeição, né? E à medida que eles vão crescendo, por um lado, com conhecimento, e por outro lado, pelo lado moral, eles se tornam espíritos bons. E dentre esses espíritos bons, nós temos aqueles que cresceram muito na área da moralidade e são chamados de espíritos benévolos. E aqueles que cresceram muito na área da ciência e são chamados de espíritos sábios. Ora, meus irmãos, o objetivo não é se tornar um sábio e muito menos só benévolo. O objetivo é que o espírito se complete. Por isso que ele vai realizando diversas reencarnações, porque ora em algumas ele cresce moralmente, ora em outras ele cresce tecnologicamente. E assim ele vai adquirindo o que nós chamamos de sabedoria. E depois, na primeira ordem, nós vamos chegar então, né, à medida que o espírito cresce, se torna um espírito superior, e aí, em seguida, ele atinge o último estágio, que é o espírito de primeira ordem, chamado espírito puro, espírito perfeito, né? De acordo com o que nós conhecemos, Jesus é um desses espíritos, o mentor do planeta Terra e também um dos coordenadores que tem muita importância no sistema solar. Ele teve essa missão grandiosa de receber nós, humanidade terrestre, para nos ajudar na nossa caminhada evolutiva. Então, já é um espírito puro. Voltando lá à origem das coisas, a Gênese, nós vimos lá Deus, Espírito e matéria. Para a gente começar a explicar a matéria, nós temos que explicar da onde que ela veio. Ela veio da partícula divina, partícula unitária, segundo os Espíritos. Então existe uma partícula única na matéria. Nós aqui no planeta Terra, até onde a ciência evoluiu, né, ela veio crescendo desde os filósofos lá na Grécia. Um dia, quando lá atrás Leucipo e Demócrito estavam discutindo na areia da praia, se eles fossem pegar um grão de areia e partir infinitamente, em que lugar que eles chegariam? E eles chegaram à conclusão que chegariam numa partícula indivisível, a qual em grego significa átomo. A ciência cresceu, a ciência evoluiu e por muito tempo, né, eles foram descobrindo pela tecnologia, foram descobrindo o átomo e acabaram descobrindo que o átomo era divisível, que o átomo tinha partículas ainda menores. Ora, meus irmãos, o átomo, então, ele passou a ser composto pela ciência de prótons, nêutrons e elétrons. E a ciência continuou evoluindo e descobriu-se que os prótons, os nêutrons, né, eles também se subdividem em partículas ainda menores, chamadas quarks. E a ciência, então, até onde ela foi, ela conseguiu descobrir 9 tipos de quarks, sendo que 8 deles são fundamentais. Ora, meus irmãos, desses quarks já se descobriu que existem famílias ainda menores, outros tipos de partículas ainda menores do que os quarks. Mas, por enquanto, né, essas outras partículas são matemáticas, são teóricas, ainda não puderam ser detectadas porque não foi ainda construído nenhum equipamento para vamos dizer assim, detectar partículas menores. Muito bem, meus irmãos. Então vamos falar um pouco da onde que vem a matéria. A matéria vem do fluido cósmico ou fluido universal. Muita gente chama de fluido cósmico universal. Se já é cósmico, já é universal, né?
O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, segundo a definição dos espíritos, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos que existem na natureza. Quando eles falam em natureza, não quer dizer só natureza terrena, é a natureza do universo, porque os planetas, embora existam muitos planetas em outros sistemas que não o solar, mas em outras galáxias que não a Via Láctea e tal, semelhantes ao planeta Terra, né? Existem planetas completamente diferentes e que não só tem primeira, segunda, terceira, quarta dimensão, e eles também existem em diversas dimensões. Há estudos de que aqui na Terra nós temos mais de 4 dimensões, porém a ciência não evoluiu ainda há tanto, só matematicamente, tá certo? Então vamos lá. Que tipo de matéria, né? O que é a matéria? Nós lá atrás, na ciência, no ensino fundamental e no ensino médio, nós temos uma definição importante para nós, né? Que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Depois essa definição foi sendo, vamos dizer assim, incrementada, né? E ela foi sendo definida também como sendo aquilo que fosse sensível aos sentidos do homem. Bom, a matéria então é constituída de partículas, essas partículas formam os átomos que se unem, né, que se agregam, se combinam das mais diversas formas, e inicialmente nós vamos dizer que a matéria ela está dividida em 2 ramos. O primeiro ramo é a matéria inorgânica, que constitui o famoso reino mineral, né, que formam as rochas. A segunda parte da matéria é a matéria orgânica. Então vejam bem, uma matéria ela é, assim, aos nossos olhos, inanimada, que é o reino mineral. Já a matéria orgânica, ela possui vida, porque a ela, que é originada do fluido cósmico universal, foi agregado um princípio chamado princípio vital. Então nós temos aí os reinos vegetal e animal. Então são os reinos que constituem os seres vivos. Então vamos lá, né? Então nós temos aqui uma plantinha curiosa e aqui um animal que é conhecido aqui no Brasil. Muito bem, quem é esse princípio vital ou fluido vital que traz vida à matéria que antes era inanimada? Se nós percebermos bem, os químicos chegaram profundamente nesse assunto de matéria inorgânica, de reino mineral, né? Eles descobriram que ele era composto de diversos átomos. Átomos como enxofre, hidrogênio, oxigênio, fósforo, cálcio, os metais de uma forma geral como cobre, ferro, níquel, vai por aí afora, né? E o reino vegetal e o reino animal, que formam a matéria orgânica, né? Todos eles, Lavoisier descobriu que todas as moléculas dos seres vivos, elas tinham um elemento químico em comum chamado carbono. Esse elemento ele é muito importante. Então vejam bem, esse princípio vital que foi agregado à matéria deu vida a ela. E o que é esse princípio vital? A nossa definição está aqui, ó. Significa a vitalidade presente no corpo físico, que também está habitando uma coisa que nós vamos falar já já, que é o perispírito dos seres vivos, que não é só corpo humano que tem perispírito, e é fornecido, né? Que é fornecido e alimentado, né, por um elemento abundante na natureza, fluido ou princípio vital. Há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido, que é chamado princípio vital. Não podia ser muito bem definido àquela época de Kardec. Hoje, nós não só temos os estudos de Kardec. No Brasil, a doutrina espírita foi complementada
pelo que nós chamamos, pelas obras de André Luiz, pelas obras de Emmanuel, né? E nas mãos magnânimas desse médium fabuloso, nosso querido e amado, que ele receba as nossas vibrações de amor e de carinho onde quer que ele esteja nesse momento, que é o nosso querido Francisco Cândido Xavier, intimamente o nosso Chico Xavier. Muito bem, meus queridos. E uma coisa que não quer calar, uma pergunta, né? A origem dos seres vivos. Da onde se origina a vida? Há muitas perguntas, há muitas teorias. Quais foram as teorias científicas, né? Da origem da vida, da origem de tudo? Quando nós falávamos em matéria, que a definição veio desde lá dos gregos, né? Teve uma teoria muito famosa de Aristóteles que envolvia 4 elementos fundamentais, que eram o fogo, a terra, a água e o ar. Né? Aristóteles também arriscou alguma coisa sobre a origem da vida na Terra. Mas as teorias mesmo que estavam escritas, né? Nós temos aqui a primeira delas. Né? Aristóteles foi um dos defensores dessa teoria, que é a teoria da abiogênese ou geração espontânea. Ou seja, a vida surge do nada. Onde está a matéria inanimada, de repente surge a vida. O defensor mais famoso dessa hipótese da antiguidade, né, foi esse nosso querido Aristóteles. Aristóteles foi um grande gênio na humanidade. Né? Ele aprendeu muito com os discípulos pré-socráticos. Né? Aprendeu muito com Sócrates também. E Aristóteles, em termos de ciência, ele escreveu muita coisa. Em termos de filosofia, muito mais. E deixou um legado cultural a todas as nações. Então, há mais de 2000 anos, na sua versão, supunha ele que existia um princípio ativo dentro de certas porções de matéria inanimada. Ele não quis dizer com isso que toda a matéria podia se tornar viva, mas em particular algum tipo de matéria poderia de repente originar a vida. Essas ideias sobre a biogênese eram aceitas comumente, por cerca de 2 séculos, até 2 séculos atrás. Ainda no século XIII havia a crença popular de que certas árvores costeiras, litorâneas, originavam gansos. Relatava-se que algumas árvores davam frutos similares a melões. No entanto, esses melões, dentro dele, continham carneiros. Olha que interessante a viagem que os filósofos, cientistas da época faziam, que os carneiros saíam de dentro desses melões. No século XVI, um dos maiores iatroquímicos, alquimistas, Paracelso, descreveu diversas observações acerca da geração espontânea de diversos animais, como sapos, ratos, enguias e tartarugas, a partir de fontes como a água, o ar, a madeira podre, a palha, entre outras. Bom, mas a invenção do microscópio reforçou a biogênese, ou seja, nós temos aqui uma alusão interessante, a um ratinho que está brincando aqui com uma espiga de milho, como se ele pudesse ter sido originado da espiga de milho. Alguém foi lá e achou, o rato saindo do meio lá do milharal ou do meio de um paiol cheio de espiga e disse, não, o rato realmente sai do milho. Mas não era bem assim. Aí nós temos a experiência de um grande cientista francês, Louis Pasteur. Louis Pasteur, ele foi um grande biólogo. E em 1862, vejam que Kardec publicou o Livro dos Espíritos em 1857. Em 1859, ele publicou a Gênese, embora ela já vinha sendo escrita há 10, 11 anos atrás. Vinha sendo escrita, ele começou a escrever, porque eram os conhecimentos dele, ele que escreveu a Gênesis, então ele pegava conhecimentos de todos os livros que já tinham sido escritos até então, ditados, por exemplo, Livro dos Espíritos, pela espiritualidade, nas respostas. Então ele dizia que a ocorrência da biogênese no mundo microscópico foi refutada
quanto à ocorrência no mundo macroscópico. Então ele fez experiências, né, microscópicas e detonou a teoria de que da matéria originava a vida àquela época. Depois a ciência foi desenvolvendo-se, né? E não se pensava tanto em vida de seres vivos só no mundo macroscópico, como gansos, né? Patos, carneiros, né? Cavalos. Não. Aí começou, com a descoberta do microscópio, começou então a se estudar os micro-organismos, os seres vivos pequeninos que existiam na natureza. Aí surgiu uma teoria muito importante de Oparin, que estudava os seres vivos em um ambiente aquoso, por exemplo, no mar, né? Então, compostos orgânicos, segundo ele, teriam sofrido reações que iam levando a níveis crescentes de complexidade molecular. Então, eram compostos orgânicos ainda sem vida, mas que, devido à sua complexidade molecular, né, formavam eventualmente, né, davam origem a colóides ou coacervados. Guardem essa palavra, coacervados. Esses coacervados, né, segundo o próprio Oparin, é que dariam origem aos primeiros seres vivos da natureza, né? Esses coacervados seriam aptos a se alimentar, rudimentarmente falando, de outros compostos orgânicos presentes na natureza, no caso no mar, de forma similar ao metabolismo primitivo. Então eram células compostas por material muito rudimentar, né? Unicelulares. Eram materiais que às vezes não tinha nem núcleo ainda, depois que foram se tornando mais complexos, passando a ter núcleo e outros sistemas dentro dessas células. Os coacervados não eram ainda organismos vivos, mas ao se formarem em enormes quantidades e se chocarem no meio aquoso durante um tempo muito longo, gente, não é 10 anos, 20 anos, né? 100 anos, é muito mais do que isso. Eventualmente atingiram um nível de organização que desse a propriedade da replicação. Surgiria então uma forma de vida extremamente primitiva. Bom, é claro que isso foi uma teoria desenvolvida por Oparin, mas os cientistas correram atrás e Miller fez uma experiência e conseguiu sintetizar a ureia, um composto orgânico muito interessante. Ele, nessa experiência aqui, ele montou um equipamento no seu laboratório, ele não estava sozinho, um outro cientista alemão também fez a mesma experiência e ele então procurou reescrever a experiência da Terra que havia ocorrido há milhões de anos atrás, há milhares de anos atrás, e buscou a atmosfera primitiva dentro do seu laboratório, com descargas elétricas, né? Com os gases que provavelmente, os gases inorgânicos, matéria inorgânica na natureza, como a água, né? Como o gás carbônico, como o amoníaco, né? E até mesmo o gás metano. Muito bem, ele então conseguiu com isso sintetizar, com o calor existente, mais as cargas elétricas, a ureia. E foi por aí então que os cientistas foram conseguindo sintetizar proteínas, né? Através dessa ureia, formar então aminoácidos. Os aminoácidos terão origem às proteínas, que são constituintes, né? Que irão formar os órgãos e sistemas do corpo humano. Muito bem. O consenso científico atual é que a abiogênese ocorreu aproximadamente, vejam bem, há 4,4 bilhões de anos. Vejam bem, se nós estivéssemos vivos, né, naquela época encarnados, quantas reencarnações nós não teríamos durante esses 4,4 bilhões de anos? Então, há 4,4 bilhões de anos, nós seres humanos ainda não existimos, porque na Terra não havia condições para isso, para um ser humano. Mas tudo estava sendo arquitetado por um plano divino, né? Um plano vindo da providência divina e que daria origem então aos seres vivos. No próprio livro dos Espíritos, nós temos lá a versão dos Espíritos sobre a origem da vida na Terra. No livro dos Espíritos, eles já falaram das condições de que alguns seres vivos estavam inoculados, né? Estavam numa forma latente, acrisolados,
em algum tipo de matéria, aguardando que as condições do orbe terrestre fossem, mesmo primitivas, fossem adequadas para que a vida pudesse surgir. Então, em um determinado momento, houve a eclosão da vida no planeta Terra. Então, essa teoria de Oparin, a teoria lá de trás da biogênese, né? Algo existia mesmo, só que eles não sabiam explicar. Os espíritos já tinham dado a dica para Kardec lá atrás, né? E também os espíritos falaram que em algum lugar no espaço também havia, vamos dizer assim, fontes de vida que ainda chegariam à Terra. Então, nós podemos imaginar que uma outra teoria chamada teoria da panspermia, defendida por esses três cientistas aqui, Liebig, Richter e Helmholtz, né? Eles diziam o seguinte, que a vida estava no espaço, então vieram os meteoros, meteoritos e tal, e trouxeram acrisolados nessas rochas que acabaram caindo na crosta terrestre, né? A vida, e dali se eclodiu. Então esse tema também inclui a panspermia, entre outras teorias exógenas, quer dizer, fora da Terra, referente à possibilidade de origem da vida ser extraterrestre ou extraplanetária. Voltando ali atrás, é só para a gente recordar, todos esses cálculos de 4,4 bilhões, etc., né? Os cientistas fizeram estudos dentro da vida, né? Da vida no planeta, pelos fósseis, por exemplo, origem de animais e tal, né? E detectaram a idade pelo carbono 14, carbono 13, ok? E também através de resíduos de ferro, enxofre e a teoria biogênica dos metais e sedimentos, né? E existem também marcadores biomoleculares que indicam a existência de fotossíntese. Então vejam bem, muita coisa os cientistas já estão descobrindo, então nós não estamos muito longe de conhecer algo em que, vamos dizer assim, a matéria possa ser descoberta em termos de vida e tal. Muito bem, mas se já existia o espírito por toda parte no universo, se já existia matéria por toda parte no universo, se o Deus, nosso Pai, o Criador de tudo isso, estava ali, onipresente em toda parte, ele também tratou logo de preparar o princípio inteligente para habitar os planetas, no caso, a Terra. Ora, como é que um espírito pode viver aqui na Terra? Ele vai precisar, naturalmente, a inteira divina está representada por uma estrela branca aqui em cima. Vocês estão vendo? Lá em cima, a estrela branca. Lá embaixo, nós temos o corpo físico, o corpo humano. E entre a centelha divina e o corpo humano, nós temos um outro corpo material, né? Para nós ele é semimaterial, porque nós não conseguimos pegar no perispírito, a não ser que ele se materialize na nossa dimensão por meio do ectoplasma que o revestiria, tá? Que é um outro assunto, outras palestras, né? Então nós temos aí três entidades importantes, né? Uma delas é o espírito que vai ser encarnado, que é a alma. O outro seria o corpo físico. Intermediário a eles, o perispírito. Então, quem é a alma? É o espírito encarnado que vai habitar aquele corpo. Quem é o perispírito? É o intermediário, né? Feito de uma substância semimaterial e que serve de envoltório, tá? E esse serve de comunicação entre o espírito que está numa outra dimensão e o corpo físico que está na dimensão nossa aqui, correto? E finalmente o corpo, que é o vaso físico material que nós conhecemos, né? E que é animado pelo princípio vital. Então aqui à direita nós temos o espírito, a centelha divina, agora em vermelho. Nós temos aí o corpo humano, que está aí em preto, e nós temos também, em volta desse corpo humano, é apenas uma representação didática, meus queridos, mostrando o que é o perispírito. Ora, mas o perispírito não é simplesmente assim, montado. Não, você vai encarnar agora, pega aquele perispírito que nós preparamos para você e você vai reencarnar no corpo através desse. Não é bem assim. Ora, o corpo humano, ele é muito complexo. É o ser, é a máquina viva mais complexa que existe.
ele tem diversos sistemas, né? Só para a gente lembrar, sistema digestivo, sistema nervoso, sistema de locomoção, e vai por aí afora, né? Sistema ósseo. E o corpo, ele vive também dos seus 5 sentidos, das sensações. Ora, o espírito precisa comunicar tudo aquilo que o corpo, o perispírito precisa comunicar, tudo aquilo que o corpo percebe ao espírito. E para fazê-lo, esse perispírito precisava ser preparado. Ele precisava fazer uma longa viagem através de todos os reinos. E no livro de André Luiz, No Mundo Maior, né, o espírito, o mentor espiritual ali no caso, que estava dando as explicações para André Luiz, chamado Calderaro, nos diz o seguinte, né, que esse princípio inteligente que estava agregado, né, que estava se agregando ao perispírito, ele viajou do simples impulso que seria, né, do reino mineral para a irritabilidade, não é? Que seria, então, né, no reino, mudando ali de um para outro princípio. E do reino mineral para o reino vegetal, passando para a sensação, da sensação para instinto no reino animal. E, finalmente, do reino animal para o reino do homem, o reino nominal, quando ele adquire o quê? A razão. Então, para nós entendermos, para um dia o espírito encarnar na Terra, eu estou dizendo aqueles habitantes que não vieram, por exemplo, de Capela, que não vieram de outros planetas mais evoluídos, não. Mas o espírito que realmente seria o habitante terrestre, que daria origem às raças aqui da Terra. Ele é um espírito primitivo. Ele precisava de um corpo físico. Então, a providência divina se encarregou de escolher entre os animais aquele que mais poderia ser parecido com o futuro ser humano. E eles escolheram então, de acordo com a escala evolutiva de uma das raças de animais, né, escolheram aí um dos macacos. Então, lá na gente está explicando isso direitinho, né? Ao invés de se preparar a complexitude toda de um corpo, que seria o corpo humano, isso levaria mais bilhões de anos, aproveitaram então o ser vivo já existente e os primeiros espíritos habitaram uma forma já, vamos dizer assim, metamórfica, né? Já transformada do macaco. E aí nós temos uma escala, e à medida que foi evoluindo, né, que a razão, que o conhecimento, que a livre escolha, né, o livre-arbítrio foi ocorrendo, a consciência dele, né, a inteligência ia aumentando, e o espírito se aprimorando, se evoluindo, e na hora dele reencarnar, ele se ajudava na moldagem de um perispírito mais adiantado, mais evoluído, e aí o corpo também seria um corpo mais complexo, mais adiantado, mais evoluído do que o do macaco. Por isso que nós temos essa escala aí, ok? Então, tanto André Luiz como Jorge e Andréia, eles nos falam o seguinte: o espírito, ainda que primitivo, possui pensamento contínuo, pensamento ligado ao livre-arbítrio, e possui também sentimentos. Possui ainda a memorização, a qual vai favorecer o seu aprendizado. Então, com base na experiência, na repetição e do aprendizado, ele foi adquirindo conhecimento e melhorando tudo à sua volta. Eu acredito que o homem realizou a sua primeira experiência química quando ele descobriu a combustão. Então ele, no atrito ali com as pedras, né, no atrito ali entre madeiras, ele conseguiu provocar o fogo. Então ele fez a sua primeira experiência química ali, né? Quer dizer, já com seu conhecimento, com a sua experiência. André Luiz, Jorge André nos diz ainda mais, né? O espírito, a conquista da razão faz nascer o princípio da responsabilidade. Então, à medida que nós vamos adquirindo conhecimento, né? Aí vem aquela teoria lá de trás, que nós conhecemos a respeito do grande sábio, né?
o Exupéry, tu és eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Então, a conquista da razão faz nascer o princípio da responsabilidade e todo o contingente de elementos éticos e morais evidenciados nas manifestações do livre-arbítrio pela expressão legítima da liberdade. Ou seja, nós podemos plantar à vontade. Então Deus é bom, porque Ele nos deixa plantar. É bom. Mas Ele também é o quê? É justo. Por quê? Porque você vai plantar e vai também colher aquilo que você plantou. Então é muito interessante a gente entender esse processo. Então, voltando ao processo de humanização, nós temos um resumo aqui rapidão. Deus, que é o Criador Supremo da vida, gerou as sementes da vida, que é o princípio espiritual da vida homônada. Criou aqui no planeta Terra a matéria inorgânica, macromoléculas, que deram origem ao que os cientistas chamam de protoplasma. Esses protoplasmas, os primeiros conservados e tal, deram origem então às proteínas, que se constituíram na base celular dos seres vivos. Eles acreditam que o vírus tenha sido um primeiro tipo de ser vivo. Aí nós temos aí o surgimento de bactérias, algas verdes e tal, e vai por aí afora. Continuando a criação, os seres vivos foram evoluindo, chegando a plantas, animais aquáticos, animais terrestres, os mamíferos e primatas. E o homem primitivo e até hoje o homem moderno. Muito bem, meus queridos irmãos. Nós estamos chegando então num ponto crucial dessa pesquisa da Gênese segundo a doutrina espírita. E é claro, doutrina espírita é o quê? Ciência, filosofia e religião. Nós estamos atualizando a Gênese, atualizando os conhecimentos que os espíritos nos trouxeram na segunda metade do século XIX, com a ciência que nós temos hoje. E nós aprendemos que o espírito, ele reencarna. E como é maravilhosa a lei da reencarnação. Lá no túmulo de Kardec, no cemitério do Père Lachaise, em Paris, lá na França, onde eu tive a oportunidade de estar lá no ano passado, nós temos escrito em francês lá, nascer, morrer, renascer, ainda, e progredir sem cessar, tal é a lei. Então, isso aí é importante, porque a reencarnação é que promove a evolução do espírito. Jesus já dizia isso nas anotações de João, no capítulo 3, versículo 3. Em verdade, te digo que ninguém pode entrar no reino dos céus sem nascer de novo. Até Nicodemos contestou Jesus, dizendo: como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Ele falou: mas você não é um dos doutores da lei da sinagoga? Como que você me faz essa pergunta se você não entende isso? Porque Jesus sabia que todo aquele que tinha conhecimento, ele era o iniciado. E ele sabia como se daria a reencarnação. Isso é antigo, isso vem lá do Egito. Os egípcios, através da encarnação aqui de espíritos vindos de Capela, eles trouxeram essa ideia de Deus, Criador de todas as coisas, a ideia da reencarnação, trouxeram tudo isso. E Kardec, depois de conhecer o Espiritismo e de ajudar a codificar a doutrina, ele escreveu o seguinte: a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o corpo antigo. Nada tem de comum com o corpo antigo. O espírito é o mesmo. O nosso querido Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos fala sobre a reencarnação. Renasce criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato de drama da vida, pagar as dívidas que contraiu, conquistar novas capacidades. Tem gente que não faz um bom uso do livre-arbítrio, ao invés de conquistar novas capacidades, conquista novas dívidas. É importante saber isso. Então, o objetivo da reencarnação, além da evolução do espírito, está aí: expiação e melhoramento progressivo. Sofrer as vicissitudes da existência corporal, porque aqui nós estamos num planeta de quê?
expiações e provas. Então o sofrimento faz parte, a dor faz parte, é uma forma de evoluir, é uma forma de se aprender. Colocar o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Daí a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, que explica que sofremos agora, mas nós temos a esperança de um futuro melhor. Por quê? Porque nós vamos crescer, nós vamos evoluir, e sofrendo agora estaremos nos redimindo dos erros passados. Então tudo vai melhorar, porque estamos consertando no presente o erro que cometemos no passado. Então o nosso futuro será glorioso. Concorre também a reencarnação para o progresso do planeta. Então, à medida que todos nós, humanidade, evoluímos, o planeta também cria uma espécie de, vamos dizer assim, de egrégora, né? Como se fosse uma tampa celestial, né, vibratória, que vai melhorando, vai depurando o planeta, e o planeta vai então, logo, nós já estamos no portal da regeneração, vamos passar então para um planeta de regeneração, onde o mal ainda vai existir, mas não vai mais predominar sobre o bem. Então, a justiça da reencarnação está evidente, né, porque se fundamenta na justiça de Deus. Um bom pai deixa sempre aberta aos filhos a porta para o arrependimento. Seria injusto privar alguém da felicidade eterna. Então, aqueles que erram, pela misericórdia divina, têm a oportunidade de se redimir dos seus erros. Através da reencarnação, Deus nos faculta os meios de alcançarmos a perfeição. A ideia de termos vidas sucessivas é a única que corresponde à justiça de Deus. Então, meus queridos irmãos, a reencarnação nos oferece meios de resgatarmos nossos erros, né, por novas provações. Isso tudo está no Livro dos Espíritos. Meus queridos irmãos, estamos chegando ao final e eu gostaria de agradecer a todos que tiveram a paciência de nos ouvir até este momento, né? E agradecer a essa terra bendita, o nosso planeta, porque é um berço das nossas reencarnações e que nos oportuniza a evolução. Obrigada, Pai Celestial, obrigado, Jesus, obrigado, espíritos mentores dessa casa e nossos protetores. Que possamos continuar nessa jornada com muita força, com muita paz e muita harmonia no coração. Bem, gente, então está aí, né? Palestra do nosso irmão. Agora convido a todos nesse momento para ficar conosco para assistir o passe virtual, tá certo? E nesse momento do passe, né, quem se sentir à vontade, vamos irradiar aí a energia, né, para o nosso irmão Olegário, que está, né, retornando aí ao plano espiritual, tá certo? E não esqueça de dar o seu like, né? Quem não tiver inscrito ainda, se inscreva no nosso canal da TV Semear. E fique conosco na nossa programação de terças, quintas e sábado, ok? Fique em paz, que Deus nos abençoe e fique com o passe virtual agora nesse momento. A paz de Deus esteja nesse ambiente. Seja bem-vindo à sala de passe virtual da Fraternidade Espírita Semear.
esclarecemos que o passe tem por propósito auxiliar na recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, ocorrem trocas de energias físicas, mentais e espirituais guiadas pelo mais puro dos sentimentos, o amor. Esclarecemos ainda que essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Dessa forma, o passe deve ser utilizado quando houver necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento, daremos início à aplicação do passe. Por favor, pedimos que em um ambiente tranquilo se coloque de forma confortável, feche os olhos e respire de maneira branda e serena, para que dessa forma possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Senhor Jesus, irmão amado, o qual nos sintonizamos nesse momento, mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre todos nós os fluidos salutares e benéficos necessários ao nosso reequilíbrio do corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me amparem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhar no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma. Mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que os nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um em que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia, e que cada um possa celebrar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar nossos ambientes de trabalho, visitando a cada canto, levando a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada evolutiva. Nesse momento, em que estamos chegando nos momentos finais do nosso passe, convido todos vocês para fazermos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E nesse momento, calmamente, abre os olhos, retrocedendo ao nosso ambiente em paz e com vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais dessa casa, damos graças a Deus, a Jesus, e que assim seja. Obrigado, Senhor.